eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer uma toalhinha com um raminho de flores. Nós vamos começar por essas 4 folhinhas aqui e eu vou colocar diluente em todas elas. Agora você vai pegar uma pinceladinha de verde grama, uma pinceladinha de amarelo ocre e uma pinceladinha de branco. Você vai fazer assim, você vai pegar branco com ocre, vai colocar no meio, vai pegar o verde grama e vai fazer a sombra do contorno. Tô trabalhando com o pincelzinho número 6. Olha, vai ficar bem assim. Aí você pega de novo o branco e você vai fazer uma linha no meio. Olha que fácil. Então, branco com ocre no meio, no centro, verde grama terminando até o contorno, esfumaçando para dentro sempre. E aquele risquinho de branco no meio. Para dar uma clareada e dividir. Sempre quando a folha tá aqui, ó, por trás de alguma coisa, nesse caso tá por trás da flor, sempre você vai começar pondo um escuro aqui. Toda vez que tem alguém em cima, o de baixo tem que ficar mais escuro. Então, nunca se esqueça disso. Aí, você vem com o branco e o ocre no meio. E o verde grama em volta. Vou terminar essa daqui, depois eu te mostro. Agora, veja que aqui temos 2 que se encontraram, aqui também. Então, a gente pega um pouquinho do branco, esta eu vou passar por cima daquela. Então, nesse cantinho, eu vou fazer isso aqui, ó. O branco separou. Aqui, eu vou passar aquela maior por cima dessa menor. Então, o branco vai ficar aqui, ó, desse lado, mostrando que tá por cima. Agora, nós vamos trabalhar estas 4 folhas um pouquinho diferente. Vamos mudar um pouquinho o tom. Primeiro, você coloca o diluente também. Para fazer essas folhas, eu vou acrescentar um pouquinho do rosa ciclame aqui nessas misturas nossas. Então, eu vou colocar, olha, o ocre, o rosa ciclame. Nessa daqui, que ela tá meio torcida, eu vou colocar um pouquinho dessa mistura de ocre com rosa ciclame aqui e um pouquinho aqui. E vou fazer essa partezinha aqui com o verde grama. E agora, com o branco, vou dar uma clareadinha aqui. Vou passar aquela linha no meio, puxando pra cá. E ali na pontinha, eu vou acentuar um pouquinho o verde, olha, vai ficar assim. Essa aqui de trás, eu vou usar o ocre, o ciclame, vou mesclar um pouquinho do verde. Vai ficar um tom bem mais clarinho. Ocre, ciclame e verde. Ela vai ficar meio envelhecida.
Também vou colocar um pouquinho do verde a mais aqui e pela bordinha. E o branco no meio. Essa eu vou deixar um pouquinho mais verde. O pincel tava sujo, um pouquinho sujo. Vou colocar o branco e já vou trabalhar com o verde na borda. A gente pode ir brincando, variando o tom. Cada uma a gente pode experimentar de uma cor. Aqui nessa eu vou colocar, tá vendo? Aqui essa tá por cima dessa. Então esse pedacinho aqui eu vou passar um pouquinho do branco para separar, olha aí. E aqui no meio eu vou colocar, ao invés do branco, um pouquinho do escuro. Viu? A folhinha saiu do mesmo jeito. Essa daqui, já vou aproveitar o pincel, tava sujo de verde, com um pouquinho do ocre, e vou pôr aqui atrás. Termino aqui o ladinho de cá com o branco. Já vou começar aqui com o branco, olha. Tá dobrado, então a gente tem que ter um contraste escuro e claro. E vou concluir aqui esse contorninho de fora com o verde grama, que vai ficar mais escurinho. Já coloquei aqui o diluente, então eu vou fazer também com o rosa ciclame e o amarelo ocre, a base dessa daqui, ó, que tá por trás, por baixo. Pouquinho de verde aqui, aqui. Vou trabalhar com um pouquinho de branco aqui, ó, nesse ladinho ali. Esta aqui, ela tá por trás do botão. Então, desse ladinho aqui, olha, vai ficar escurinho. Já vou puxar o branco pelo meio. Aqui ela tá por cima daquela, então, olha, eu vou pôr um pouquinho mais de branco. E lá em cima, eu vou sujar o pincel no ocre. Vai ficar mais amareladinha a ponta. Essa também, que ficou bem clarinha, eu vou puxar um risquinho no meio com o verde. Muito clarinho, acentuar um pouquinho. Esta aqui, tô aproveitando o pincel, colocando o escuro já ali. E vou colocar aqui pra ponta, olha, eu peguei mais o branco com um pouquinho do ciclame. Assim a gente vai trabalhando as folhas, elas não ficam iguais, mas as cores conversam entre si, porque você tá usando as mesmas cores. Aqui no centro, olha, eu vou puxar um pouquinho do escuro. E esta aqui, eu já vou trabalhar com um pouquinho mais do ocre, nessa parte aqui. Um pouquinho mais amareladinho. E vou puxar o ciclame aqui na ponta. Vou colocar também uma sujeirinha bem fraquinha com o verde grama no contorno. Aqui, essa tá por cima. Olha, deixei mais clarinha. E vou puxar o branco aqui no meio. Você viu? Trabalhei com as mesmas cores e todas as folhas ficaram diferentes. Nesse ponto, eu posso voltar lá no começo e acentuar um pouquinho a claridade dessas folhas aqui. Agora, nós vamos fazer o botão aqui da pontinha. Primeiro, passamos o diluente.
Segundo, nós vamos trabalhar com rosa ciclame e um pouquinho de vermelho profundo, a sombra. Você vai colocar a sombra, você viu que tem uma linha aqui, essa linha, essa parte aqui está por cima daquela, então a sombra vem aqui, ó, por trás. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo também e vou puxando bem em cima da linha, bem em cima do risco. Você viu que aqui tem umas entradinhas? Então, em cima do risco, olha, eu vou passar um pouquinho dessa mistura também. Nesse ponto eu lavo o pincel. Eu quero trabalhar a luz com um rostinho de boneca. Você pode trabalhar com um rosa bebê, alguma cor clarinha assim. Esse ladinho aqui. Coloco a tinta e venho limpando o pincel para cima da sombra que a gente colocou. Agora aqui, eu vou começar aqui por baixo, olha, em cima da linha, tô com o pincel 6, ele tá meio grande, você pode fazer com o pincelzinho menor, tá? Aqui eu não posso apagar aquela linha de escuro, de sombra, então olha o que eu vou fazer, eu vou dar uma puxadinha. Trabalho um pouquinho com o pincel, mas olha ali, ficou a divisão. Aqui, já finalizo aqui a pontinha. Você viu que quase some a outra cor aqui de trás. Porque é pra ficar mesmo só um sombreadinho. O risco tá aparecendo, então eu vou reforçar um pouquinho. Basicamente o mesmo tom da toalha. Sem lavar o pincel, eu já pego um pouquinho do verde grama e vou fazer aqui, ó, a sépala. Um pouquinho do rostinho de boneca. E eu vou separar essa sépala da folha. Cadê? Aqui, ó, uma pinceladinha, 2 pinceladinhas, 3 pinceladinhas. Agora nós vamos para outra flor. Continuamos com a misturinha do rosa ciclame e do vermelho profundo. Usando o rostinho de boneca para iluminar. E agora nós vamos introduzir um pouquinho do amarelo ocre aqui, ó, bem no miolinho. Você vai puxar ele para fora assim. Depois você vai pegar um pouquinho da mistura do rosa ciclame com o vermelho profundo. E você vai trabalhar essa área. Nós vamos fazer pétala por pétala, uma por cima da outra. Então, o que a gente faz? A gente começa fazendo a sombra. Aqui a gente tem uma dobrinha, tá? Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou escurecer. Passei bem em cima do risco e escureci um pouquinho pra dentro aqui, ó, do lado de cá, tá? Essa daqui já tem a sombra. Agora, a gente vai fazer sombra nessa pétala aqui. Não vou entrar aqui pra cima do ocre. Você viu que mais ou menos mais da metade fica sem tinta. Essa daqui, aqui tem a divisão, então a sombra vai pra cima dessa de cá. Nós temos aqui, ó, alguns risquinhos, então vou pôr um pouquinho de sombra, já preparando para quando a gente vier com o rostinho de boneca, que vai ser a luz. Aqui, esta daqui tá por cima, então vou colocar a sombra aqui.
Aqui nós temos uma divisão também, e esta daqui tá por trás, ela leva a sombra aqui. Sobrou um pedacinho aqui pra luz. Essa daqui, ela tá dobrada, olha, tá vendo? É uma só, de lá até aqui. Esse pedacinho aqui, olha, a gente tem que pôr a luz, a sombra. Aqui dentro, eu vou colocar o vermelho profundo puro. Eu vou dar uma puxadinha de leve pra fora, porque eu quero que apareça o amarelo. Voltando com a mistura, essa pétala aqui tá por cima dessa parte aqui, que é como se fosse o cálice. Então, eu vou colocar aqui a sombra por trás, sobra um espaçozinho aqui pra luz, e aqui também eu preciso pôr sombra. Porque essa parte aqui tá por baixo, é uma pétala só. Essa daqui, você viu que ela ficou bem grandona, então, e não posso pôr luz aqui porque tá por cima, não posso pôr luz aqui porque tá por cima. Então, eu vou pôr a sombra no meio e eu coloco a luz dos lados. Vou trocar o pincel, eu tenho um bem gastinho aqui, ó, número 2. Você pode usar um 4 também. Só que aquele meu, ele já tá grande. Rostinho de boneca. Primeiro, vou começar por essa pétala aqui. Olha, eu vou preencher aquele espaço que sobrou. E vou dar uma limpada assim, ó, de pincel mal, tá? Não é pra alisar muito. Aqui eu começo aqui, essa daqui ela tá por cima dessa, então aqui também o rostinho de boneca vai descer. Ó, dou umas pinceladinhas. Vou fazer aqui a dobrinha, deixando mais claro aqui na pontinha. Só até aqui. Escurecer um pouquinho mais aqui, que eu quero que a dobrinha apareça bem. Esta, ela tá por trás daquele lado e por cima desse. Esse aqui que ela tá por cima leva a luz, olha. A gente puxa, vai sumir lá pra dentro. E aqui são aquelas dobrinhas que eu falei. Então, a gente tem um pouquinho da sombra. Isso ajuda quando a gente puxa o rostinho de boneca. A sombra que tá atrás vai fazer um detalhe ali. Esse vai sumindo aqui pra dentro. Essa pétala aqui agora, ela só vai levar luz aqui em cima. Essa aqui, ela leva a luz aqui. Leva a luz aqui, toda a bordinha. E nós vamos parar com ela por aqui, porque ali ela tá por cima. Agora, eu vou voltar para aquela de lá, que tá por baixo. Trabalhei o contorno de dentro, agora esse aqui de fora. Tem que ficar com a tinta bem em cima do risco, porque senão ele aparece depois. Pronto, agora eu posso pôr aqui, ó. Viu porque esse pouquinho de sombra ali, ele é necessário, porque senão ficaria todo de uma cor só. Agora essa maior aqui,
Primeiro, você vai colocar o amarelo ocre aqui e vai puxar pra fora. Tá? Só aqui nesse miolo. Agora, você vai pegar o rosa ciclame misturado com o vermelho profundo. E nós vamos começar por essa pétala aqui, que tá por trás de todas as outras. Olha, vai misturando, vai mesclando assim no amarelo, sem preencher o amarelo, tá? Aí, depois vem essa pétala aqui, que tá por trás dessa, então tem que ficar escurinho aqui, tá por cima dessa, então aqui tem que ficar o clarinho e tem aqui um risco no meio, que é uma sombra. Olha como eu vou fazer. Coloquei a sombra aqui e um pouco de sombra aqui para trás desse risco. Esta é a mesma coisa, ó, ela tá sombreada aqui. Aí, a gente tem esse risco também. Eu vou colocar aqui, ó, pra trás do risco, um pouquinho da sombra. Depois, a gente tem essa pétala que tá por trás desta. Então, aqui fica a sombra. E aqui a gente tem o risco. Por trás do risco, vou sombrear um pouquinho, limpando o pincel. Por último, essa daqui que ela tá por cima dos dois lados. Então, o que que a gente faz? A gente tem que jogar uma luz aqui no meio. Eu vou colocar, ó, coloquei aqui no risco, puxei pra cá, vou colocar mais um pouquinho aqui e vou colocar mais um pouquinho aqui. Olha, limpando o pincel. Lavo o pincel, você viu que essa foi mais rapidinha, porque eu já coloquei toda a sombra. Agora, eu venho com um rostinho de boneca. Vou começar por essa, que foi a primeira. Coloco aqui, bem em cima do risco, e dou umas puxadinhas pra dentro. Não precisa deixar muito alisadinho, tá? Esse risco aqui não é detalhe da pétala, tá? Depois, eu vou colocar nessa daqui. Você viu que a gente tem todo esse lado e esse lado sem tinta. Então, assim, ó, com a ponta, com a borda do pincel pra fora, pra fazer o risco bem certinho aqui. E daí, dá uma esfumaçadinha, uma limpadinha de pincel, assim, pra dentro. Aqui a mesma coisa. Se eu tinha o risco com sombra, aqui eu vou ter o risco com luz. Olha, vem limpando o pincel devagarinho. Pode deixar bem manchadinho. Esta aqui é a mesma coisa daquela de lá. Aqui eu tenho contraste. Dou uma limpada de pincel. Aqui, olha, todo o contorno, vou trabalhar com o rostinho de boneca, puxando pra dentro, mas sem deixar muito arranhado, sem deixar muito, ó. É com manchas, mas não são manchas específicas. No meio, eu vou puxar um pouquinho dessa luz. Esta daqui agora, todo o contorno de fora desse lado, inclusive aqui, olha. E depois aqui eu tenho uma ponta que vem sumindo por aqui e tenho o traço do meio, que vou sumindo pra lá. Essa parte tá na frente de todas essas, então aqui tem que ter essa luz. E essa, a gente vai começar aqui pela pontinha.
trabalhando o contorno primeiro. Aqui, esse pedaço também, essa virada, olha, aí dá uma sumidinha assim com a luz dentro da sombra. Daí, nós vamos voltar pra cá, olha, aqui, todo esse contorno. Peguei tinta demais. Essa daqui, ela tá por cima de tudo. Então, ela vai ficar com luz, na verdade, toda a volta. Aqui, a gente pode até descer um pouquinho pelo meio. Mas essa área aqui vai ficar clara. E aqui também. Tá. Nesse ponto, eu vou pegar o pincel 0 e vou fazer os risquinhos. E vou fazer um acabamentinho, assim, um ligeiro acabamentinho nas folhas. Assim, ó. Vou acentuar aqui o risquinho do meio. Assim, alguma parte onde uma ficou por cima da outra. São alguns detalhezinhos. E vou fazer os galinhos aqui, os galinhos aqui e o galinho aqui. Agora vem um detalhe aqui no miolo. Olha, já fiz o acabamento das folhinhas todas. Agora, volto aqui pra flor, que já secou um pouquinho. Eu vou colocar bem em cima do risco, tô pegando só o vermelho profundo, dessa misturinha aqui. Em cima do risco. E eu vou puxar isso aqui pelo meio. Não vou cobrir aqui, tá? Tem que deixar o espaço. Aqui pra dentro, essa daqui também vai um pouquinho. Aqui e aqui. Vou puxar mais um pouquinho aqui, porque nessa eu vou puxar aqui, ó. Eu não vou cobrir essa parte com o vermelho. Nessa daqui, eu vou puxar nesse meio, não é essa linha, tá? Eu vou colocando a tinta assim, ó. Ó, aqui dentro vai ficar o ocre. Nessa daqui, eu ponho aqui. Posso até subir aqui perto da linha, olha. Enfim, aqui vai ficar clarinho, vai ficar amarelo. Agora, eu lavo meu pincel, seco ele bem, e eu vou pegar, assim, alguns pontinhos, alguns lugares, eu vou dar uma realçada com o branco, assim. Olha, tá vendo? Eu tô dando uma pincelada. Não tô arrumando, é uma pincelada curta. E fica assim meio que, agora parece que tá um relevo, mas depois essa tinta ela vai sumir, tá? Olha, não faça uma linha contínua. Encoste o pincel e dê uma puxadinha. Aproveita assim as curvinhas, olha, e coloca esse pouquinho de tinta. Vou descer um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui. Aqui também. Essa daqui. Isso, às vezes, é preciso treinar um pouquinho, tá? Até agora foi bem facilzinho. Isso daqui, às vezes, é preciso treinar. Olha como que vai ficando. Agora, eu vou colocar esse branco aqui na outra também. Vou começar aqui pela dobrinha. Depois aqui, olha, um pouquinho. Evita colocar o pincel assim num lugar e deixar muita tinta ali. Se ficar muita tinta, você
volta e tira um pouquinho. Esse daqui tem que descer, ó, um pouquinho mais. Esse daqui começa ali e desce um pouquinho também. Aqui só um tiquinho. Você tem que iluminar essa parte aqui bastante, porque ela tá por cima. Aqui um pouco. Aqui, puxo pra cá. Aqui a gente tem assim, olha, várias dobrinhas, curvinhas. Então, você dá uma apertadinha de pincel. Não precisa fazer a linha inteira. Essa parte aqui tem que ficar inteira, olha, clarinha. E aqui um pouquinho. No botão é a mesma coisa, do lado de fora um pouquinho, não precisa inteiro. E aqui nessas dobrinhas, aqui nessas curvinhas, uma puxadinha com a tinta assim pra fora. Por último, nós vamos colocar com esse pincel aqui mesmo. Eu vou pegar o pratinho de novo, que eu vou colocar um pouquinho do ocre com o vermelho. Eu não quero, o ocre vai ficar muito claro, o vermelho puro vai ficar muito forte. Então, a mistura dos dois. Tá vendo esse risco? Ele vai sair lá de dentro. Ó, ele vem aqui. Aqui a gente tem um também. Curtinho, assim. Nessa parte aqui, você vai fazer assim uns batidinhos. Olha, parece uma florzinha. Um triângulo, é mais um triângulo, tá? Não é uma bola. Com um pouquinho de branco no pincel, você vai dar uma pincelada, olha, para marcar, para iluminar esse pistilo aqui. E com o pincel zero e o ocre, uma porção de pintinhas em cima desse vermelho. E do lado de cá também, pintinhas em cima desse vermelho. Agora, olha, o trabalho está totalmente seco. Então, nós vamos colocar diluente em todos os cantinhos aqui, toda essa área perto, onde a gente vai fazer um pouquinho de fundo. Às vezes eu coloco água para fazer o fundo. Aqui, por que não coloquei água? Porque a toalha é muito estreito o espaço. Se eu coloco água, vai fugir e a tinta vai borrar onde não quero. Então, é por isso que quando tem um espaço pequeno, eu gosto de usar o diluente. Azul hortênsia no pincel, tá? Eu vou colocar, olha, um pouquinho assim, mas vou deixar manchinhas. Eu não tô esfumaçando. Nessa área de fundo. Olha, ele vai ficar, por causa do diluente, ele vai ficar mais claro depois, ele vai sumir um pouco. Agora eu vou pegar o amarelo ocre, junto com o azul hortênsia, e vou colocar aqui embaixo, manchinhas. Vou entrar um pouquinho aqui do azul. Então, embaixo, o amarelo ocre com o azul hortênsia. Em cima, azul hortênsia e um pouquinho, sobe só um pouquinho com essa mistura, mas vai ficar um pouquinho de azul ali. Agora eu vou pegar, olha, um pouquinho do verde e do verde grama que a gente usou e um pouquinho do vermelho. Vai ficar uma cor bem escura.
Aí eu vou colocar só mesmo aqui, ó, bem dentro, bem no fundinho. Tudo com manchinhas também, não precisa se preocupar em fazer muito certinho. Você viu que sumiu um pouquinho aqui o risco? Então, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ocre e vou passar por cima. Ele vai dar uma iluminada por cima do galinho. E vou pôr por cima desse daqui de baixo também, um pouquinho. E para finalizar, mais uma iluminadinha nessas folhas. E agora eu vou usar um pouquinho do branco com o azul hortênsias, só um pouquinho. Só mesmo na área de luz, tá? Ali a pintura tá totalmente seca. E eu passo um pouquinho desse branco. Você pode fazer esse trabalho usando outros tons para as flores. Vai ficar bonito, com certeza. Pode usar tom de amarelo, tom de vermelho, acho que vai ficar muito bonito. Então, é isso. Espero que tenham gostado e que aproveitem bem esse risco. Espero que tenham gostado. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br.